君はコスモを感じたことがあるか。Bem-vindos ao podcast Senseiya. E aí, minha gente, boa noite para todo mundo que veio. Tá todo mundo aí? Todo mundo tranquilo? A gente ainda tá com alguns probleminhas no... Como chama, meu Deus? No bloqueio do áudio do Discord. Aí às vezes eu tenho que pedir pro pessoal ficar no mudo antes da gente começar, porque eu não sei porque que isso aqui vaza o áudio às vezes. Então a gente fica lá falando aquele monte de bobagem, né, antes da live começar. E aí, né, às vezes a gente dá umas rateadas. Mas é isso aí, né, live é isso aí mesmo. Tanto é que eu me dei conta só agora de que eu não troquei o topo do slide, ainda tá com o nome do episódio 6, mas é o episódio 7 que a gente vai falar hoje, pessoal. A gente vai falar sobre o episódio 7. Deixa eu só ver se eu consigo trocar aqui. Quem sabe faz aqui ao vivo mesmo, né, pessoal? Aqui tá aparecendo no YouTube, eu tô vendo, tá o nome 7 aqui, é isso? Não, mas quando tem os nossos nomes, tá aparecendo 6. Tá. Sabe? Tá. É, ali que tá errado. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, então. Eu tava olhando aqui no YouTube e a gente tá naquele... a gente fica no delay, né? Então pra mim só agora que apareceu no YouTube a tela com nossos nomes. Então, mas é esse aqui, ó que bonito. A pessoa troca na hora e assim é a vida, pessoal. A gente tem que ser adaptável às coisas que acontecem de errado na vida da gente. Muito bem. O que eu ia dizer pra vocês? Primeiro, boa noite, né? Obrigada a todo mundo que veio. Está um calor insuportável no Rio Grande do Sul. Então vocês deem graças que eu e a Aline estamos aqui, quase morrendo, mas estamos, né, Aline? Nossa. Tudo bem? Agora eu estou no ar-condicionado, mas tipo, sério, na rua tá um troço absurdo. Tá os horrível, portões gente. internos abriram e, né, tipo, tá Rádios assim. vai voltar em breve. Em breve. Estamos também aqui com o Alan, com a Isa e com a Dandinha, que está no frio, graças a Deus. Porque aqui tá muito calor. Saudades frio, inclusive. Também. E boa noite, pessoal. Miau. Aí os Pode falar. Não, eu vi que aqui tá o extremo calor, mas parece que nos Estados Unidos tá fazendo menos 54 em alguns estados. Exato. Uns com tanto, outros com tão pouco, né, pessoal? Pois é. Tiraram o frio todinho daqui e botaram lá, né? Botaram. Nossa senhora, gente, que horror. Juntaram com tudo. Tá tenso mesmo. Bom, enfim, viemos falar sobre o episódio 7, né? Finalmente a pessoa troca direitinho o topo do negócio. Que chama Batalha das 12 Casas, o encanto terrível dos espíritos malignos. Não sei porque é uns nomes tão grandes, né? Porém, tudo bem. Pois é. Antes da gente falar sobre aqueles recadinhos básicos que a gente sempre dá, eu queria dar um retorno de um feedback que eu recebi. Eu recebi um feedback no Twitter do Guilherme Araújo. Não sei se ele tá ouvindo hoje, mas se ele vier a escutar, né? Eu queria deixar mais ou menos... Não é bem explicado. Não gostaria de falar isso, porque parece que eu vou ter que estar sempre dando alguma explicação para vocês. Não que vocês não mereçam explicações. Mas o Guilherme entrou em contato comigo pelo Twitter para me dizer o seguinte, que ele gostaria de que a gente estivesse fazendo essas lives cena a cena. Mais ou menos quando para o pessoal mais antigo que acompanha a gente nos podcasts, mais ou menos como a gente fazia nos episódios de Soul of Gold, por exemplo, que a gente passava cena a cena e comentava sobre tudo que enfim, a gente achava legal no episódio.
Por que eu decidi não fazer isso, pessoal? Primeiro porque a gente tá numa live. Na live não tem como editar nada. Vocês veem que acontece um monte de coisa errada, a gente tem que consertar na hora. E as nossas lives de Sente Achou, graças aos deuses, estão com uma média de mais ou menos 4 pessoas participando. Então imagina uma live com 4 pessoas, 4 às vezes 5 pessoas falando sobre o episódio e ser cena a cena. As nossas lives como estão agora, estão com mais ou menos umas 2 horas de duração. Então imagina se a gente falasse cena a cena. E outra coisa é que a gente tomou um strike, né, no primeiro episódio que a gente fez, que a gente colocou as screenshots do episódio e até deu uma comentada um pouco mais forte em cada uma delas, só que aí a Toei deu aquele, né, aquela ferrada básica na gente. Então eu decidi que seria mais legal a gente comentar, todo mundo comentar o que mais gostou e o que menos gostou no episódio, primeiro para todo mundo ter a oportunidade de falar. Porque eu acho que às vezes quando a gente comenta assim, cena a cena, nem sempre a pessoa tem uma coisa para falar especificamente sobre aquela cena. Então eu acho mais legal dar oportunidade para a pessoa falar o que ela quiser sobre o episódio, de bom ou de mal, sem muita restrição, mas que todo mundo tenha o seu tempo para falar. Então é mais ou menos esse retorno que eu queria dar para vocês também. Eu acho uma excelente ideia, na verdade a gente já vinha fazendo isso, mas como a gente não tá fazendo tanto podcast com edição, enfim, que a gente tá fazendo mais live, fazendo mais coisa no YouTube, acaba sendo mais prático e mais vantajoso pra gente, menos demorado fazer nesse formato. Mas eu quero deixar avisado aqui para todo mundo que vocês podem sim entrar em contato com a gente, dar sugestões, fazer críticas construtivas, a gente tá aberto e podem continuar fazendo, que não tem nenhum problema, tá? Eu só queria dar esse retorno para não ficar aquela coisa, vocês nem consideram o que as pessoas falam. Não é bem por aí, a gente lê os comentários bem bonitinho e pega as ideias boas e aplica, tá? Bom, um recado já foi. Agora os outros recados vocês já sabem, né? Redes sociais, a gente tá no facebook.com/podcastsenseia, no soundcloud.com/podcastsenseia, mas também subimos os episódios no Spotify. No Twitter é @podcastcdz. Esse canal maravilhoso que é o canal Senseia, onde vocês veem as nossas lives e outros vídeos que a gente coloca. Temos o nosso blog, que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, Skype Podcast Senseia, porém a gente está usando mais o Discord, que está na descrição aqui do vídeo. Então se vocês quiserem conversar com a gente, também pode ser pelo Discord. Cansei de falar, gente. Agora quem é que vai fazer o seu jabá? Pode ser Isa. Isa, faz o teu jabá primeiro, já de cara. Já queima a roupa assim que eu gosto. Ai, meu Deus. Miau. Tô com vergonha. Meu Deus. Isa. Tá, eu vou fazer não vou fazer do Instagram, mas eu finalmente tomei vergonha na cara e tô postando os meus desenhos no meu Tumblr. Oba! E eu vou deixar o endereço ali se der no chat do por favor. Do YouTube e do Discord mesmo. Isso aí, pessoal, vão lá, curtam o trabalho da Isa, que é muito bonito, muito bacana. Alan, acho que eu não preciso fazer muita, né? Eu não preciso falar muito. O povo já tá meio careca de saber, né? Então, assim, tem a Taisen Senseia, que eu tô no Twitter, tô no Facebook, tem o site, tem o Instagram, né? É só procurar Taisen Senseia, que vocês vão encontrar muitas opções. E eu também tenho um canal Axia, que tá meio quase parado mesmo, mas eu ainda posto algumas coisas no Instagram, né? Também tem o Instagram próprio. E tem um canal no YouTube, né? Que é onde eu posto coisas e tal. E assim que eu me livrar da minha dissertação um pouquinho, eu volto a postar coisa lá. Tem um monte de coisa que eu queria botar lá e não coloquei ainda, por falta de tempo. Mas vai rolar. Olha aí, ó, pessoal. Taisen é aquele lugar que vocês sabem tem informação de qualidade e confiável, né? Que é o mais importante pra gente. Dandinha fez um desenho maravilhoso do melhor signo do zodíaco, devo dizer. Adivinha qual é? Adivinha qual é?
É do nosso Deba, né? Do nosso... Lindo! Cavaleiro Brazuca, né, pessoal? A Dandinha tem o seu canal, né? Ele, mas... Página. Exatamente, eu tenho o canal com meu irmão, que é o Curto Circuito Cerebral, que é sobre jogos e também sobre mitologia. Quem gosta de mitologia é só passar por lá. Ele tá um pouquinho parado nesse mês, mas pro mês já vai ter mais movimento. Seja para jogos ou... Tem uns vídeos muito legais lá, tava ouvindo dos vampiros ainda, porque é bem longo, mas eu tava ouvindo. Ele ficou longo, né? Foi uma live bem longa. E ele... ficou legal. Vale a pena. E ele vai... Agora é o Lobisomem que vai sair, né? Esse mês. Sobre mitologia, vai sair um sobre o Shura e por que ele tem a Excalibur. Ou seja, é aquela explicação, aquela teoria mitológica sobre que legal. por que o Shura tem a Excalibur. Esse vai sair esse mês também. E do Resident Evil, a continuação do histórico. Oba! Adoro! Uma página sobre desenho que tá parado, mas também vai... No mês que entra também eu vou tentar andar com ele, né? Que é Art of Dana P. E eu tenho o Instagram, para quem quiser. Eu coloco lá as fanarts e ilustrações que eu faço. Coleção toda, né? Dos 12 Caídos. Então... Foi o touro, tá faltando 3, acho. Eu tenho que tomar vergonha na cara e continuar. Quem sabe eles na primavera não vão para uma exposição aqui. Olha aí, gente. Chiquérrima. Quem sabe. Queremos cobertura, queremos que você faça um vídeo mostrando tudo pra gente. Pra quem não pode sair, né, daqui pra Portugal, então... A gente quer, lógico. Cobertura total. Então é isso aí, é esse. Quem quiser dar like. Então tá, gente. Tem a página da Danda no Facebook, né? E no Instagram também, né, Dandinha? Leva o meu nome. Depois a gente coloca direitinho ali no chat. No final eu consigo colocar pra vocês. Vou fazer meu jabazinho básico, né? Eu tenho um blog que chama umanãonerd.blogspot.com.br. Eu falo sobre séries, sobre livros, sobre filmes, sobre discos e outras coisinhas que me interessam. Se vocês tiverem interesse em conhecer, vai ser bem legal se vocês comentarem alguma coisinha. É só no Blogspot, por enquanto. Não tenho nada em página, Instagram, essas coisas. Mas eu tenho uma página de memes, essa sim, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Chama História Antiga Memes. No Twitter e no Instagram é @antigamemes. Se vocês quiserem conhecer também, vai ser bem legal. O chefe que tá falando bobagem aí no chat também tem um canal. Tem um canal de jogos que chama Netos com Z, da Rosalina com S. Muito engraçado, porque ele não sabe jogar, ele joga muito mal. E ele convida pessoas que jogam bem, então fica mais engraçado ainda, porque ele não sabe jogar, e, né? Aí a comparação fica bem interessante. Vão lá, curtam, que tá bem legal o trabalho dele lá. Vamos pra nossa live então, pessoal. Vamos começar o assunto que interessa, né? Que é o nosso Sente Achou da semana. Deixa eu só trocar aqui também, trocar o... agora foi. Já foi trocado direitinho ali para o outro slide da gente. O nome do episódio. Eu penso as coisas e eu não vocalizo, né? Aí fica meio esquisito. Mas enfim, essa semana a gente teve grandes revelações, né? Sobre o que está acontecendo no anime de Sente Achou. E, enfim, a Timaki publicou uma carta, uma espécie de carta no Twitter, e fez alguns tweets até em inglês explicando que, o anime recebeu baixo orçamento. Ela até se culpa pela pouca venda do mangá e que isso acabou refletindo também no anime. Enfim, foi um assunto bem tenso. O pessoal fez live essa semana também de CDZ News falando sobre isso, então se você não escutou ainda, vale a pena escutar, tá bem legal. E
enfim, eu não sei se pra vocês ficou um pouco mais... É porque assim, deixa eu explicar o contexto. Eu não tinha visto o episódio até hoje. Eu prefiro deixar pra ver o episódio perto do dia de fazer a live, porque as coisas ficam mais frescas na minha memória, que vocês sabem que eu tenho um problema de memória bem grave. Então, acaba que eu vejo as pessoas comentarem sobre o episódio ao longo da semana, e eu vi muita gente reclamando sobre esse episódio. Não que fosse uma coisa que eu estivesse esperando, porque vocês sabem que eu não tenho muita expectativa, mas eu vi muitos comentários mais negativos do que positivos sobre esse episódio. Então eu queria saber de vocês o que vocês acharam, assim, porque eu imagino que vocês viram o episódio primeiro e depois viram, enfim, o comentário da Shimaki. Eu queria saber o que vocês sentiram, assim, se o que ela falou refletiu em alguma explicação, em alguma justificativa pra vocês, ou não tem nada a ver, enfim. É melhor vocês falarem primeiro, porque eu falei muito naquela live. Vai, Dandinho, então. E eu não sei porque que o pessoal reclamou mais neste episódio do que no passado ou nos outros. Porque eu cheguei a reclamar um pouco, foi a falta de sincronia com o anime, mas eu não sei se aquilo estava de acordo com o mangá clássico. Tipo, depois, quando eu falei com a Aline, eu meio que depois fiquei pensando, não, será que aquilo está de acordo com e não com o anime? Porque me incomodou sobretudo a parte dela sair correndo da onde ela tava, né? E encontrar o Saga no meio do caminho. Aquilo pra mim ficou assim um bocado, ok, peraí, não foi isso que aconteceu lá no anime, então eu fiquei um bocado... Isso me incomodou um bocado nesse episódio. Mas em termos de animação ou propriamente os traços, isso eu acho que tá pau a pau com o passado. Não tem assim grandes mudanças nem para pior nem para melhor. Quanto ao que foi escrito pela autora do mangá, eu acho que eu tinha comentado qualquer coisa sobre isso não sei se foi no passado, na live passada, ou se foi antes até. Tem esse porém, né? Esse grande porém o pessoal gosta muito, mas depois na hora de investir ou de ajudar, vamos dizer assim, economicamente a série, tem essa falta, né? Por qualquer motivo, a pessoa não tem condições para isso, mas o mal é procurar o meio mais fácil, né? Tipo, não me fez grande moça, o que ela falou é triste, né? O que estava escrito é um bocado triste, mas isso pra mim não foi muito diferente. Eu não cheguei muito do episódio, mas também não desgostei assim tanto. E dessa sincronização. E pra ti, Isa, como é que foi? Teve alguma justificativa? Não teve? Não, foi indiferente? Cara, eu fiquei bem triste quando eu vi. No caso, falando da situação da Shimaki, né? E a primeira coisa que eu vi no Twitter foi o tweet dela, e eu fiquei triste porque ela não tem culpa do mangá não estar sendo popular nem nada. E é uma coisa, tipo, o que me entristece é porque parece que quando a gente tem quando a gente tem uma obra bonita, assim, e
por mãos de mulheres, elas não têm a mesma popularidade. Esse é um pouco triste pra mim. E como o Alan mesmo falou na outra live, o fato do Distante Show ser publicado numa revista que não é bem o gênero que ela deveria estar sendo publicada, já interfere também um pouquinho. De repente, se fosse publicado em um outro tipo de revista, talvez tivesse mais público e tivesse fãs novos que estariam conhecendo a franquia por esse mangá. Com certeza. Pois é. Aline. Oi. Bem, quando eu vi isso que ela escreveu, meio que entrou em consenso com o que eu sentia antes mesmo de sair o anime, assim. Porque era como a gente acompanhou esses anos lá, sempre ansioso por novidades e não saía, e às vezes eu comecei a pensar, mas eu acho que o cara, eu não sei se era, eu não sentia que era um esforço deles por fazer um bom trabalho, deu a impressão que eles realmente não eram uma prioridade pra Toei, sabe? E ao mesmo tempo, claro, depois nas divulgações eu acho a forma como eles divulgaram foi muito em cima, quase lançando o anime, eles começaram a lançar os trailers, e um só, e mostrar pouca coisa, e aí, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, sabe, pensando, será que, como é que tá isso, sabe? A princípio, quando a gente viu, foi legal, né, mas nos primeiros episódios, a gente não teve aquelas cenas de ação e tal, que foi o que começou a ser a parte mais crítica, assim, né? Claro que houve cortes e que, por exemplo, a Isa se incomodou, muitos se incomodaram com algumas questões já no início, de cortes em relação ao mangá, mas eu acho que começou a ser mais, né, a gente vê mais gritante algumas coisas no momento que começa as situações mais de ação, né, de luta e tal. Mas assim, eu acho que até em termos técnicos, esse último episódio eu achei melhor que o anterior, assim, né? Achei mais bonito, pelo menos, do que eu tinha achado do episódio anterior, mas bem caprichado de modo geral, assim, achei mais, né? Claro que, resumida, no início eu acho que ele com a Choco, assim, que eu achei bem, e as Sentias, eu achei que foi a pior parte, assim, mas depois, né, ele manteve uma qualidadezinha, né, mais ou menos. Mas eu acho que o problema dele foi muito mais em termos de... porque realmente é uma parte complicada do mangá de adaptar, né, porque na verdade a Shiori, ela faz daquele jeito, assim, super resumido, né, ela não foca as lutas acontecendo, ela só coloca as cenas e tal, e... né, daí eu fiquei pensando como é que eles iam fazer no anime, se eles iam fazer mostrar lances de cada luta e tal, no fim, né, foi só aquelas desenhos de cada uma delas, né. Mas eu gostei, assim, aí foi um ritmo acelerado e algumas coisas depois, alguns teve tempo pra inventar umas coisas novas e tal, mas eu até achei melhor do que o anterior, assim, gostei, eu me empolguei mais nesse episódio do que no anterior. Mas eu acho que quando ela, né, fala também não só da parte técnica, mas depois disso parece que cada vez mais vai cortando, assim. É mais ou menos, por exemplo, Harry Potter. Os filmes são bons, só que depois que tu lê os livros, e eu comecei a ler os livros depois de ver os filmes, eu vi, nossa, mas faltou isso, mas é diferente aqui. E daí quando tu lê a obra, nossa, tu vê que falta muita coisa, e pra quem conhece o mangá, né, fica na expectativa, acho, de ver determinadas coisas, ou, né, o que acaba não acontecendo, né, daí, obviamente, e quando a Shimaki fala em termos de ser um anime teste, vamos dizer assim, né, uma experimentação, eu até fiquei pensando, será que de repente não é realmente um negócio pra chamar um público que depois eles, tipo Dragon Ball Super em filme, sabe, fazer uma coisa resumida e depois de repente eles resolvem fazer, dependendo do sucesso, um negócio mais, né, com melhor, tá trabalhado, não sei.
Daí deu essa sensação, assim, que é uma coisa que realmente, né, eles estão experimentando, só que eu acho que eles fizeram uma coisa errada, porque se fosse realmente uma experimentação, né, assim, eu acho que eles poderiam ter inovado mais em termos, sei lá, de tentar deixar um pouquinho mais, sei lá, meio mais shoujo pra atrair mais as garotas, ou realmente trazer o traço da Timaki, fazer alguma coisa diferente pra realmente deixar um trabalho mais diferenciado, assim. Só que, né, dentro do que a gente tá vendo, não... E é que nem a Dana falou, né, porque ela ficou confusa com a parte ali do santuário, porque eles assumiram o visual do anime, né? Aí tem coisas que eles colocaram que é igual ao mangá na história, só que daí ela ficou confusa também por isso, né? Porque as cenas ali é em relação ao mangá do clássico, né? Que ela fala aí do final do santuário e tal. E realmente, só que pra gente ficar meio confuso, porque que nem o pessoal queria o Seiya com a armadura, já que tá baseado na história do mangá, podia ter botado o Seiya lá com a armadura dele original e tal. No fim, daí não escolheram isso, mas, né? Então por isso fica, acho que pra quem não acompanha o mangá, fica um pouco confuso realmente, sabe? Porque eles não estão fazendo uma relação, uma ligação bem feitinha, bem né? certinha. Uma mistura. Alan. Assim, o que eu senti quando vi a primeira vez aquela mensagem dela, né? Na verdade, eu tinha visto a primeira, né? Que ela postou no dia do episódio, na segunda-feira mesmo, ela postou uma mensagem comprida, uma carta bem mais longa, em japonês mesmo, certo? Ela restringia e tal o acesso, você tinha que fazer um negócio lá no aplicativo e seguir ela oficialmente no Twitter para poder ler a carta na íntegra, né? E lá ela pedia para você não traduzir, não replicar por aí e tal, porque depois ela acabou mesmo fazendo, né? Isso. Ela fez uma versão compilada em inglês para todo mundo entender mais ou menos o que ela estava querendo dizer, né? Mas na carta era um pouco mais. Ela tinha trancado o Twitter também. Ela não queria que ninguém replicasse mesmo, que ninguém retweetasse aquilo ali. Então, ela queria que passasse umas horas ali para o pessoal pensar a respeito, para depois, né? Ela tentar controlar um pouquinho, né? Mas, sei lá, eu pensei na hora muitas coisas. Eu pensei se valia a pena mesmo ela ter feito aquele tipo de mensagem, sabe? Porque o contexto era que ela estava recebendo alguns feedbacks direto no Twitter, né? Eu lembro que ela estava o tempo todo tentando, ao longo desses episódios, ela estava o tempo todo explicando para as pessoas mais a questão das omissões que não tinham no anime, de coisas que eram cortadas do mangá dela, do que de fato respondendo por questões de qualidade. Eu não vi muito ela se pronunciar sobre isso. Eu vi ela se pronunciar mais sobre por que o Fomos apareceu assim, por que, sabe? Não teve a cena explicando melhor o que são as Sentes, por que elas não usam máscara. Ela estava mais preocupada em explicar coisas de roteiro, né? Do que de fato ela tá explicando por que a qualidade era assim ou assada, entendeu? Eu não vi ela preocupada com isso, mas ela deve ter recebido feedback que eu não prestei atenção, né? De fãs, até do exterior, mandando mensagem pra ela e tal, não sei. Mas eu não sei se foi uma coisa espontânea dela, na hora eu pensei isso, né? Não sabia se era coisa espontânea dela, porque ela é uma pessoa comunicativa com o fandom, né? Ela de todos os mangakas que já pegaram ela é a que mais conversa com a galera, né? Assim, ela responde, ela dá like, ela retuita, né? Então assim, não é a primeira vez que ela se comunica com os fãs. Então assim, eu não sei se era uma coisa espontânea dela, na hora que ela achou que devia fazer, ou se foi uma coisa que ela tinha sido compelida a fazer pela postura de mangaka e tal, e a editora queria que ela desse uma resposta, não sei porque que pegou ali. Na hora foi o que eu pensei, né? No primeiro momento eu pensei nisso, por que ela fez aqui, né? Depois, se era justificado ou não o que ela falou, pra mim que tô acompanhando eu tô acompanhando, entre aspas, né, assim, os bastidores, o que tava rolando já há um tempo, eu não era surpresa o que ela falou, era grande novidade, né? Mas eu acho que ela não nomeou, ela atraiu para ela uma responsabilidade pesada demais. Exato. Porque não é culpa dela o que tá acontecendo no anime, entendeu?
com relação à fama do mangá, à popularidade do mangá, ela tem uma parcela de responsabilidade porque ela tá escrevendo uma história. E assim, quem acompanha Sentia Show, o mangá, desde antes, né, do anime e tal, tem reclamação. Percebem que as Sentias não eram bem desenvolvidas, né? Que a hora focava muito nos Cavaleiros de Ouro, aquela coisa que todo mundo sempre reclama, né, e tal. A história parece que se arrastava, enfim. Ela não era uma história perfeitinha, não, nunca foi, né? Então assim, ela tem essa passagem de responsabilidade, mas isso não quer dizer que o mangá dela seja ruim, entendeu? O fato dele não ser tão popular quanto talvez o pessoal esperasse que fosse, não sei. Talvez ela mesma tinha expectativa que fosse mais popular, não sei. É por causa de tudo aquilo que a gente falou no podcast, né? Que a Isa mencionou, a questão de ser um mangá que é de um jeito e se tá encaixado num outro contexto. É complicado, né? É um mangá que parece que quer ser outra coisa diferente para um público que tá querendo outra coisa e, enfim, não tá encontrando aquilo que exatamente que deveria ser ou não, entendeu? Enfim, então, pra mim tem uma certa crise de identidade o mangá, né? Mas, enfim, tirando isso, aí eu não sei, eu acho que não foi legal pra ela, eu acho que ela se queimou à toa. Se queimou não, porque o pessoal entendeu, abraçou ela, né? As pessoas entenderam e abraçaram ela. Serviu mais para os haters do anime falarem mais, né? Porque na minha página, por exemplo, eu vi um monte de hater de Sentia Show falando mal, né? E falando mal do mangá, falando mal do anime pelo que ela falou. É tipo aquela coisa assim, tá aí, eu disse que não era pra ter feito. Foi e por isso que eu acho que não foi, no sentido geral, eu não sei se foi bom para o anime ela ter se pronunciado dessa forma, né? Não sei se e para a própria obra dela, acho que não ajudou muito não, mas para ela a pessoa mudado, porque ela agradeceu, né? O feedback, que muita gente deu like, compartilhou e mandou mensagem, né? Foi uma chuva de mensagens para ela, até que depois ela postou de novo, depois que a gente fez a aula, postou de novo uma mensagem agradecendo e pedindo, gente, tá bom, eu não preciso dessa força toda, eu agradeço, mas concentrem em falar pra quem pode na mudar equipe, alguma né? coisa. Então ela pediu pra gente tanto apoiar a equipe do anime, né, que estão fazendo o que eles podem com o que eles têm, né? Quanto apesar cobrar de que eu acho que a direção de quem merece, né? Apesar de que eu acho que o anime ainda renderia melhor se tivesse uma direção. Não, tô falando da direção de animação, tô falando da direção geral, a pessoa que define como é que as coisas acontecem, como é que elas devem ser, como é que se emprega o dinheiro, entendeu? Eu acho que a direção do anime é problemática, né? Enfim, ela disse que vocês que todo mundo apoiassem o anime, a equipe do anime e tal, né? E sugeriu, né, que as pessoas fossem na Toei, fossem prevessem análise, dissessem o que vocês acham e tal. Ela não quer que as pessoas parem de reclamar da qualidade ou da falta disso ou daquilo, mas que falem para as pessoas que podem ouvir e melhorar as condições na próxima temporada, né? Nos próximos episódios, porque ela deixou meio no ar a possibilidade, né? Ela não falou que não iria ter, ela só falou que a possibilidade de melhorar o que vai ter. Né? Exato. Então, assim, eu achei curioso nesse ponto. Em nenhum momento ela fala que o anime vai ser cancelado ou algo do tipo. Ela fala no sentido de melhorar o que vai ter, né? Então, assim, eu achei curioso isso aí também, que eu pude tirar da mensagem final dela, né? Então, eu não sei, pra mim não mudou muito a percepção que eu tinha, tanto do mangá quanto do anime, pelo que ela falou, não. Né? Eu só mudou um pouco não, só chamou mais a minha atenção a percepção de como o fandom é muito não é legal, sabe? Sim. Eu fiquei triste, cara, pra falar a verdade. Eu fiquei chateada quando eu via, tipo, ela chamando a responsabilidade do anime pra ela, como se fosse ela que fizesse tudo sozinha no anime, e não é, a gente sabe que não é. Mas também eu fiquei chateada por ela, por exemplo, chamar toda a responsabilidade do mangá só pra ela, porque a gente sabe, e a Aline falou isso muito bem, também tem toda a parte do marketing. E tem o fato do negócio estar numa revista que não é tão adequada pro que ela tá publicando. Então, assim, ok, ela fez o mangá, tem seus erros, tem os seus acertos, como qualquer obra de Sensei, porém, eu acho que não é só culpa dela. E me deixou muito, muito chateada, porque me parece que esse tipo de coisa
Pode ser impressão minha, mas talvez cada vez menos a gente tenha obras de Saint Seiya por causa disso. Porque o cara é culpado toda hora, porque tal coisa deu errado, porque a Toei não investe o suficiente pra fazer coisa de Saint Seiya, a gente sabe disso há anos já. Então, assim, os caras... E também só interrompendo rapidinho, uma coisa que a gente comentou no podcast live, é que não é só a Toei que investe, a Toei não faz nada sozinha. Tem outros investidores também. De outras... continua. Então, assim, é aquele negócio... A gente até poderia apontar, mas várias pessoas, não somente ela. Eu entendo o motivo do comunicado dela, mas é uma coisa que não é só culpa dela. Então não faz muito sentido só ela se pronunciar a respeito. Ela se pronunciou porque as pessoas cobraram dela, mas tá errado cobrar dela. Por outro lado, eu também acho que às vezes o fã olha assim, pô, cara, tão estragando o teu mangá, tu não vai falar nada. Eu acho que é um pouco isso também, que as pessoas sentem. Na primeira, na carta que ela escreveu, ela dava essa resposta, mais ou menos no começo também. Ela dizia, olha, tô escrevendo isso porque tem muita gente achando que eu tô sendo podada, que eu tô sendo humilhada, que eu não tô deixando, que não estão deixando eu fazer as coisas do jeito que deveria ser. Aí disse, não, mas não é bem assim e tal. Ela basicamente no começo ela toca nesse assunto aí. Até porque, assim, Santi achou boa parte da história, os personagens e o traço é dela, só que o universo não é dela. Exato. Então a pessoa tem que fazer concessões, né? Se, por exemplo, fosse uma obra original dela mesmo, eu acho que ela teria uma outra posição. Lógico. Porque ela teria mais facilidade e mais... ela teria bem mais o que falar sobre animação, sobre isso e aquilo, acompanhar tudo, mais do que ela já tá fazendo. Sim. E fora que também, né, Isa, é aquela velha história. As pessoas são tão apegadas ao que é do Kurumada, o que é canônico, etc. E não tem problema ser a parte favorita da pessoa, mas acaba que restringe um pouco também os caras que vão fazer coisas tipo spin-off, coisa do gênero, entende? Porque a pessoa fica com medo de fazer um negócio e todo mundo cair de pau em cima e falando, pô, isso aqui não é Cavaleiros. Como não é Cavaleiros? Foi o Kurumada que deu o negócio pra pessoa fazer. Se fosse pra alguém falar que não era Cavaleiros, o próprio Kurumada falaria. Então, é complicado, entende? Também tem mão de editor no meio. Lógico. De repente, a ideia de dar mais foco para Cavaleiro de Ouro, talvez não seja nem por parte da Timaki, talvez seja porque o editor acha melhor. Geralmente pra chamar público, Dá muito pitaco nessas coisas, dá muito pitaco. A Shiori mesmo, ela falava que ela não fez a maioria das coisas que ela queria ter feito por causa de editor. E entra naquela discussão, a gente já falou isso outras vezes em outros podcasts, em outras lives, enfim, mas é aquele negócio, o cara, principalmente aqui no Brasil, eu acho, né, não sei se a Danda sente isso em Portugal, enfim, o pessoal que mora em outros lugares, mas tem muita gente aqui que tem aquele saudosismo lá de trás da Manchete e que acabou não acompanhando o Sensei ao longo do tempo, e quando se depara com um mangá ou com um anime que nem Sente achou, tem aquela impressão de que a gente teve lá no começo, quando a gente começou a falar de Sente achou, que as pessoas pensavam, o Sei é mulher agora, sabe? Rola uma confusão também. Então tem muita gente que é resistente ao mangá e ao anime sem nem conhecer a obra, então tem isso também, não só com a Shimaki, aconteceu com outras obras também, aconteceu com o Ômega, aconteceu com, enfim, mas me parece que rola um pouco isso. E quando eu assisti o episódio 7, eu fiquei com aquela coisa assim, talvez agora eu entendo mais, porque todas as cenas de longe são mal feitas, tipo, aparecem os cavaleiros sem cara, sabe? Porque os caras não têm investimento pra isso realmente. Então, tipo, eu entendi pela carta dela. Eu não tô dizendo que justifique também. Eu acho que deveria, né, ter sido feito um trabalho bem melhor.
Por outro lado, eu também fico pensando o chicote batendo no lombo desses caras e eles tentando fazer o máximo que dá e focando justamente nas cenas que são mais próximas, né, do rosto. Essas cenas nesse episódio, por exemplo, eu achei bem bonitas. Bonitas. Todas as cenas dos Cavaleiros de Ouro, principalmente, assim, de perto, estão muito bonitas. A Shoko também, naquela parte que ela tá no Éden com a Kyoko, tanto a Kyoko quanto a Shoko estão muito bonitas. As cenas próximas estão muito lindas. Então, assim, o cara sem dinheiro tem que privilegiar alguma coisa. Alguma coisa ele tem que fazer não tão legal para que outras coisas saiam boas, enfim, o cara tem que investir não só dinheiro, mas tempo também, né, em fazer aquilo ali. Então, não que justifique a qualidade, os erros ou os acertos de Saint Achou até agora, mas dá um pouco de explicação sobre o que está acontecendo mesmo. E já vou engatar aqui agora também falando o que eu mais e menos gostei, e a gente repassa para todo mundo também. Senão a gente fica aqui 5 horas falando sobre esses temas todos, até porque a gente tem que falar mesmo, né? A própria Shimaki falou que a gente tem que conversar sobre, tem que cobrar, E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que cobrar das pessoas certas e tem que falar com a nossa paixão sobre as coisas que a gente gosta. E eu acho que vale a pena conversar sobre isso, porque é bem o que eu disse, assim... Se a gente ficar só com crítica, talvez, ou achando que é tudo lindo e maravilhoso, tem 2 porém. Se a gente fizer só crítica, talvez os caras nunca mais invistam no negócio e não façam mais nenhuma obra. Se a gente falar também só bem, a gente vai continuar recebendo sempre uma animação de má qualidade, um mangá que não é tão legal, etc, etc. Então, acho que a gente tem que falar sobre esses assuntos criticamente, mas com críticas construtivas mesmo, para que a gente tenha soluções também, não só atacar e não ter nada legal para falar sobre. Por isso, o que eu gostei desse episódio? Na verdade, assim, eu gostei bastante desse episódio. E não foi por causa do negócio da Shimaki e tal, eu meio que apaguei isso pra assistir o episódio com calma, enfim. E eu gostei bastante do episódio. Gostei mais desse episódio do que o anterior. E o que tem de diferente em relação ao mangá clássico, por exemplo, a misturaçada que o pessoal fez ali, pra falar bem a verdade, não me incomodou. Mas, de novo, vocês sabem que a minha memória não é legal. Então, pra quem talvez tenha isso mais fresco na cabeça, atrapalhe e deixe confuso, enfim. Mas não me incomodou, de forma alguma. Eu achei o episódio bem legal, bem bonito. Não me incomodou as cenas, tipo, só mostrando aquelas cenas estáticas das lutas de bronze. Primeiro porque o foco não é neles. Deveria ser nas Sentias, mas nesse episódio a gente sabe que eles focam mesmo nos Cavaleiros de Ouro, mesmo no mangá. Essa parte toda é meio... mais pra parte dos Cavaleiros de Ouro mesmo, que eu acho questionável, já achava no mangá. Eu acho que as Sentias tinham que ter um protagonismo muito maior. Eu acho que as Sentias, inclusive, deveriam ser bem mais fortes, ou num nível parecido dos Cavaleiros de Ouro, porque elas são a proteção de Athena. Então, né, faria mais sentido que elas fossem, tipo, mega, mega foda. Tipo, de Mayura pra cima. Mas comparando com o mangá, na verdade essas cenas dos cavaleiros ali tá rápida igual. Eles só dão aquele e daí eles passaram 12 horas fazendo e aí já corta pro Seiya com o escudo e tal. Então, assim, me parece que foi uma boa escolha da Shimaki no mangá, porque ela talvez criaria mais incongruência se ela mostrasse mais coisas dos caras brigando. Então foi uma decisão boa também no anime, porque não faria sentido eles repassarem tudo de novo e ficar naquela lenga, né, do episódio.
O que eu não gostei... Bom, tem uma outra coisa que eu gostei também, o Saguinha chorando, né? Você sabe que eu gosto quando ele chora, né? Quando ele fica... Ele é um cara sofrido, né? Inclusive o Mu fala sobre isso no mangá, ele fala a mesma coisa também. Que talvez ele seja a pessoa que mais sofreu ao longo daquela batalha, e é verdade. É bom ser reconhecido, né? Então. E... Coitado, sim, coitado. E gostei, assim, pra falar bem a verdade, eu não sei se tem uma coisa que eu, tipo, achei horrível no episódio. Que eu, tipo, nossa, isso aqui tá péssimo, não gostei e tal. Eu acho que o episódio foi corrido, mas o mangá também é corrido nessas coisas. Então, eu não sei, eu não saberia esperar outra coisa. Entende? Eu concordo com o Alan quando ele fala que talvez no anime eles tivessem que colocar mais coisas pra preencher os episódios, pra não ficar com essa sensação de episódio corrido. Por outro lado, eu não esperava nada muito diferente, entende? Então, pra mim foi um episódio bom, eu curti o episódio, achei um episódio legal. Só que, claro, eu esperava que as Sentias tivessem mais, né, representatividade. Uma coisa que a Dandinha falou lá no começo foi aquele negócio da Shoko aparecendo e pairando ali pro Saga. Aquilo ali foi uma forma, eu entendi assim, pelo menos, de dar um pouco de visibilidade, pelo menos, pra protagonista. Porque ela nem apareceria naquele contexto ali. Então foi meio que uma forma de dar uma salvada nesse sentido. Então eu não odiei. Eu achei um pouco esquisito ela ficar meio um espírito pairando, mas não foi também aquela coisa... Projeção astral. Exatamente, Aline. É o sonho, né? A pessoa se vê no sonho e tal. Mas assim, não me incomodou a ponto de eu achar, nossa, isso tá péssimo, sabe? Ficou... ok, assim, porque na verdade deu uma impressão, porque na verdade quando tu vê a cena, tu acha que ele tá falando com ele mesmo, né? Só que tipo, e achei legal eles conectarem com aquele negócio do balde dele, né? Do capacete dele chorando. Porque, né, tipo, ficou uma conexão interessante. Então, não foi uma coisa... Não me incomodou, entende? Eu gostei do episódio, cara. Não achei ruim, não. Já vai daí, Aline. O que tu mais gostou? O que tu menos gostou? Então, enfim. Bom, comparando com o episódio anterior, nesse eu acho que o personagem ali, o Saga, tá melhor, né, produzido, no modo geral, assim. Eu só acho que o pior momento ali do capítulo, acho que foi meio que pro início ali, quando as Santias estão no Yomotsu mesmo, e aí elas estão numa qualidade meio ruinzinha, assim, mas depois... Bem ruinzinha. O episódio, ele vai melhorando. A Mia aparece até com um cabelo de cor diferente uma hora, quando ela aparece assim de trás. Mas de novo, são aquelas cenas longe, né? Ela aparece com um cabelo bem escuro, assim. Nossa, eu não reparei. Mas, tipo... mas assim, a cena ali do Saga do Yoros ficou bem feita, né? Acho que foi uma das mais... Linda aquela cena, linda! Teve uma situação engraçada aqui no Xion ali, que, tipo, acho que poucas pessoas repararam também que ele tava com a mão verde, né? Assim, não prestei atenção nisso. Isso foi uma coisa também. Que eu não gostei. Mas isso é uma coisa que eu... Só te atrapalhando, Aline. Foi uma coisa que eu não gostei, mas era uma coisa que eu já não gostava desde do clássico e tal, porque parecia que o Saga matava ele, parece que o Saga mata ele muito rápido, tipo, é muito fácil, o cara dá um tapa e ele já morreu, sabe? Ele faz, só que eu entendo porque, na verdade, ele pegou ele meio que de surpresa, né, tipo, só que dá, né... mas se esperaria que um cavaleiro com experiência e ainda um grande mestre tivesse um pouco mais de, né... Mas isso aí eu não gostei, mas eu já não gosto disso, tipo, em outras obras que rememoram. Agora, essa cena do Aioros com o Saga ali, muito bem lembrada, inclusive, eu adorei esse negócio, porque
Eu não, aí vocês me perdoem porque a minha memória é horrorosa, mas eu não me lembro de ter visto isso em nenhum outro lugar. De ter falado, olha, Aioros, é tu que vai ser o grande mestre. Eu não me lembro de ter visto isso em outro lugar. O Doku, quando ele conta a história do Saga e tal, né, no final do mangá, ele fala bem a historinha dele, só que, tipo, no anime, pra nós, só mostrou o Saga matando, no caso, o Ar, que era pra ser o Shon e o Hades, aquela história toda, né? Mas foi bem resumido, mas ele mostra, na verdade, no mangá ele até mostra um pouco antes, assim, mostra, tipo, o Saga sendo admirado pelas pessoas, e aí todo mundo achando, especulando, né, que entre os dois até havia uma grande probabilidade dele ser escolhido, né, por ser admirado, patatá, né, então tu acha que ele pode também, parece, de repente, que de todas as pessoas falarem, de repente ele também tava com uma expectativa alta, né, tipo assim, mas aí é um pouquinho mais além, né, do que a gente viu ali no anime. Mas não é um flashback exatamente, né? Bom, se bem que nesse caso também é um flashback, mas... Mas, tipo, o cara tá lá, né? Não é outra pessoa explicando por ele, tipo... Sei lá. Eu não sei, achei diferente. Eu gostei. Gostei. Na cena específica, né? Que ele morre, eu achei bonitinho. Assim, a parte. Assim, dá a impressão, quando eu ouvi assim, a imagem, dá a impressão assim, tipo, sabe, sei lá, quando teu gato faz algo muito errado, aí daqui a pouco ele fica, tipo, pede desculpa, daí vê com aquela carinha assim, tipo, de bonitinho assim, daí tipo, faz carinho e tal. Deu essa impressão assim, pet, sabe? Eu achei legal a parte dos Cavaleiros de Ouro falando com ela que eles, né, pra Athena colocar neles e tal. Não deu muito certo depois, né, mas enfim, pelo menos foi um gancho legal, que no mangá a gente não, no anime, na série clássica a gente não viu, né, essa questão dos Cavaleiros de Ouro meio que, tipo, fazendo esse viramento e tal, essa coisa mais, tipo, mostrando a lealdade e tal. A cena final, assim, no Éden, eu achei bonita. O templo da Ares ali, das coisas, eu achei bem, bem bonito também. Embora, assim, eu tenha, assim, a Kyoko, eu achei ela super bonita, só que, tipo, eu olhava pra ela, e, principalmente acho que quando a Athena e o Milo chegam, não sei porque a franja dela baixa, e o olho dela é meio grande, e a pupila também, e aí eu olhei pra ela dar uma sensação de menina fantasma, assim, porque ela é muito branca, e aquele olho vermelho, assim, e, nossa, eu fiquei meio com medo dela, olhando pra ela, assim, porque parecia que ela, tipo, sabe, um fantasma do banheiro, assim, parecia. A loira do banheiro, só que ruiva. Não, no caso é a Kyoko, né? Sim, só que morena, no caso. Então. Ele olhou vermelho, assim, pupila dilatada, né? Daí, tipo, nossa, eu olhava pra ela, tá meio sinistra, assim, ela branca, pálida, assim, sabe, cabelo escuro. Enfim. Assim, eu não me lembrava como é que era a cena no mangá, né? Da Athena dormindo de novo. Mas, enfim, eu achei muito fácil também, né? Aquela coisa de novo, mais uma vez, né? Seriedade de fazer a Athena dormir é foda isso. Ainda mais com o Milo estando do lado, né? Mas eu não me lembrava como é que era a cena, essa situação específica no mangá, assim. Então, também, não sei se... eu não saberia dizer o quanto me incomodou, porque eu também não lembrava se tinha sido daquele jeito também. Mas acho que, né, cortou um pouco, porque na verdade não é tão direto assim, né? Dos 12 casos nesse negócio da Ares, até tinha dado um tempinho a mais, né, no final do mangá, né? Mas, no modo geral, eu gostei, assim, do capítulo, assim, bem mais do que o anterior, inclusive. E pra ti, Dandinha? Melhor cena, pior cena? Bom, eu vou excluir a parte da sincronia, tá? Com o anime, não vamos excluir isso. Isso, pronto, eu já falei que me incomodou um bocado, mas também não foi tanto assim. Mas eu gostei muito sempre que aparecem os dourados, eu gosto, né? Eles, principalmente quando não é só em combate, quando eles ali
diante da deusa Atena. Ela foi bem bacana, foi uma coisa que a gente lia quase pormenorizado, vamos dizer assim. Não foi tão pormenorizado nesse, mas, né? Um bocadinho mais, foi um açúcar a mais, né? E eu não achei mal a parte estática das cenas dos de bronze, porque como você falou também, eu acho que não é isso que estava em causa nesse anime, né? Não é a respeito deles, teria comer tempo, mostrando algo que já foi mostrado no clássico. Exato. E isso até foi bem jogado. A parte dela pairando lá também não me incomodou tanto. Eu achei até engraçado que ela tinha a fala que ela fazia, né? Do Saga bom pro Saga mal. Parecia até que... Eu fiquei com essa impressão, pode não ser, tá? Que parecia que era ela que estava falando, mas pro Saga... Pro Saga mal, né? Como se fosse o outro Saga, tá a ver? Mas não era ela. Nesse contexto, pareceu que era isso, tá a perceber? E não achei mal se fosse assim. Até era engraçado. Que não houvesse a voz do outro Saga, fosse simplesmente ela, né? Percebi, ele pensava que era ele estava falando, então acho que seria bem interessante. Gostei. O que eu não gostei foi daqueles falhanços que é normal já do Sansei, do tipo, né? Que nessas horas ela é a boa zona, os outros estão lutando. E aí, então, os dourados, atenção que o Shaka desaparece, o Shaka não tá ali. Tá, ou se ele vai passear, não sei. Tem uma razão. Ele vai ser nas próximas. Vai. Lá e vira, não sei se é o Moon ou se é o Ayora, acho que é o Ayora que diz assim: você não vai sozinha, nós vamos com você, né? E no final ela aparece lá com o Miro, tipo, só. Ela escolheu fácil, ela escolheu o mais bonito e você vai comigo. Então, nós vamos com você, pero no mucho, né? Na verdade, isso também vai aparecer nos próximos, né? Pronto. Porque, eu não sei o mangá, né? Então, nessa hora, nesse episódio, pra mim ficou um bocado esquisito. Nós vamos lá. E de repente, plim, aparece ela com o Miro. E o Miro foi representando todo mundo, tá? Não, mas eles vão. Falar mais mesmo. Eles vão. Aliás, tem uma outra coisa nessa parte do Miro aí com a Saori que me incomodou. Que na verdade seria uma coisa que aconteceria mais adiante, mas como o Alan tinha falado das outras vezes também, eles acabam trocando algumas coisas de lugar e tal, que é o negócio do selo da Ares, né? Que fica marcado no pescoço da Saori e que a Kyoko, a Ares, aproveita para quando eles estão ali no Éden, colocar atravessar a maçã dourada pelo corpo da Saori. Isso é uma coisa que aconteceria lá um pouquinho adiante, mas tipo, daria mais oportunidade pra Saori fazer alguma coisa a mais. E agora meio que ela já, tipo, ela recém tomou uma flechada e agora ela já tá cagada de novo, né? Isso que eu ia falar. Mal saiu da flechada. Não sei se é calma. Foi dormir. Se é por causa do dinâmica, né? Eles não conseguem dar aquela dinâmica, aquela ação. Mas essa cena, pra mim, correu tão mal porque parecia que o Miro tava ali de pato e a Shoko também ia ficar. Tipo, todo mundo vendo tudo acontecer. Concordo. Tá vindo, olha lá, vai vir. E tipo, e ninguém fez nada. Aquilo tipo um bando de banana. Tipo, foi o que eu falei pra vocês, que isso me irritou profundamente, porque deu já a pá de cal sobre a Atena ser uma banana, um peso morto, que tipo não faz nada, porque ela podia muito bem se defender. Ficou lá e, meu Deus, tá vindo na minha direção. Ficou aquela coisa também que os dourados são um bocado banana também pra essas coisas, porque
o Miro podia muito bem defender ela e ele ficou ali, oh meu Deus, também. O Miro, eu vou dizer, não vou dizer que ele me decepcionou, mas o meu coração ficou chateado com ele. E achou que, tipo, desculpa lá, essa personagem irrita-me tanto. Mas tanto, e olha que eu pensei que o Seiya me irritava, mas não, essa me irrita muito mais, tá sabendo? Porque a minha. Eu vou lutar, e no final não faz merda nenhuma, tá sabendo? Sim. Tudo acontecer e no final, muitas vezes os outros é que tem que ir lá salvar ela. E eu assim, pô, pelo menos o Seiya apanhava, meu. Apanhava quieto, né? Não pedia ajuda de ninguém. Levantava, mas ela não, meu. Ela tá pior que a Saori, meu. Tipo, que cai de heroína é essa? Eu não sei se no mangá ela é assim, mas ali ela tá me dando muita raiva. E essa cena me irritou profundamente. Porque foi mesmo a pá de cal, né? Foi essa cena do selo da Ares. Então, assim, entendo completamente. Pô, tá. Entendo que seja justamente por essa falta de ação, essa falta de dinâmica nas cenas, sabe? Essa coisa de usar o estático no outro podcast. E realmente isso causa uma má impressão nas ações que realmente deveria ter mais dinâmica, né? Tipo, não é só o poder que vai, não, é também essa interação entre personagens. Os personagens ficam muito, como eu vou dizer, só parada, não há dinâmica correta, não dá aquela sensação de que tá rolando com harmonia, porque não tá, entende? É isso que me... E essa cena foi pra mim a pior cena desse episódio. Foi justamente essa ação do selo da... Já vai daí, Alan. Eu concordo com a Danda. Eu acho que pra mim essa cena foi a pior cena. Porque assim, no mangá acontece de uma forma diferente. Porque no mangá, toda a vida a Ares, a Kyoko Ares, enfim, ela aparece e desaparece. Ela fica volta e meia, isso não é, a gente vê isso desde o começo, inclusive, né? No começo da história ela aparecia rapidinho pra levar um susto e depois ir embora, e depois eles encontravam de novo lá na árvore e tal. É sempre. E acontecer de novo nesse arco, né? Ela apareceria rapidamente pra tentar levar a Shoko. Aí a Saori e o Mila aparecem, ela vai embora, aparece se não me engano, aparece o Rigel, ela ia embora junto com ele e ficava por isso mesmo, ela ficava lá no templo dela e tal. É verdade. Aí qual era a dinâmica? A Saori, ela tinha deixado os cavaleiros, né? Os Cavaleiros de Ouro no santuário e tal, porque a ideia é que o surgimento do templo da Ares significava que ela estava no topo estava chegando no topo do poder e querendo espalhar pelo mundo o veneno dela. E os fantasmas também estavam se soltando, né? As cientistas não teriam conseguido segurar mais os fantasmas, eles começaram a se espalhar e chegar até no santuário. Então os Cavaleiros de Ouro e os outros cavaleiros teriam a missão de conter a invasão dos fantasmas, né? Por isso que só o Milo vai com a Saori, né? E a Saori usa o poder dela de Atena para criar uma barreira naquela região, naquela área, perto do santuário, para que eles não conseguissem sair dali. E isso enfraquece a Saori. Para impedir a saída das sementes do mal, enfim. Exatamente. Então, assim, no mangá, isso atravessa o volume 6 até o volume 7, chega até o 8, se eu não me engano. Chega até o 7, que a Saori, ela enfraquece, e por causa desse enfraquecimento ela desmaia. E depois é que a gente fica sabendo que ela fica envenenada e tal, e que ela sofre junto com a terra que tá também sendo germinada com a semente. Então ela meio que fica envenenada por tabela, assim, sabe? Já no anime eles fazem desse jeito, né? Que deixa a coisa mais direta, a história mais direta, tipo, vamos logo derrubar a Saori aqui, vamos fazer logo o objetivo ser bem claro. Parece que a partir de agora a história vai ser
bem diferente do que a gente viu no mangá. Vai ter uma dinâmica muito diferente, assim. A Saori, como vocês falaram, né? Já que a Saori vai estar derrubada, ela vai ficar inerte. Pouco que ela poderia fazer, que ela poderia falar nos próximos episódios, ela já não vai mais, né? Já vai ficar lá agora caída ali de novo. Eu achei bem ruim. Eu achei bem ruim essa ideia. Assim, achei a cena em si mal feita, tecnicamente falando, mas eu não gostei da ideia de ter sido feita desse jeito naquele momento, né? Mas eu não sei, vamos ver o que eles vão fazer daqui pra frente, né? O que é que o roteiro vai resolver. Mas no episódio, no geral, o episódio eu gostei, mas eu não achei tão bom assim também. Pra mim, achei só um pouquinho melhor que o episódio anterior. Não acho que eu já não tinha gostado, né? Do episódio anterior, achei o pior de todos até agora. Porque o começo eu até entendo, a dinâmica eu já até esperava que eles resumissem a Batalha das 12 Casas ao máximo. Eu só não esperava que eles fossem fazer aquela cena da projeção astral da Shoko. Eu achei que ficou muito mal montada a sequência toda. Desde o começo, assim, não ficou claro pra mim de princípio como é que a ordem dos fatos estavam acontecendo. Porque como é que era contado pra gente no começo? No mangá, pelo menos, né? E o anime também estava nesse sentido, que as Sentias foram mandadas para aquele buraco lá perto do santuário, onde os espíritos estavam se juntando, né? E eles logo iam atacar o mundo, né? E aí as Sentias iam lá para conter os espíritos malignos, enquanto a Saori ia pro santuário, né? Então, elas, enquanto os cavaleiros estariam lutando às 12 horas lá no santuário, elas estariam fantasmas, né? Só que a forma como foi colocado no episódio seguinte, nesse episódio agora no 7, né, eles pareciam que ia tudo correr esse mesmo rumo, né? Detalhe, o lugar é perto do santuário. E tudo escuro, né? Tudo escuro e não sei o que. E você vê do lado do santuário a Saori levando a flecha. E aí a coisa toda acontece, a ação, e no episódio 7, de repente, a Shoko já sente a flechada, né? E não ficou claro pra mim se eles queriam dizer que tudo aconteceu e só depois é que a Shoko começou a sentir as coisas. Porque a Mayuri até fala em determinado momento, não, isso está acontecendo, os espíritos estão atiçados aqui por algum motivo, e aí o motivo é porque a Batalha das 12 Casas está rolando, né? E a energia da batalha, né, aquele cosmos em choque, tá provocando mais ainda os espíritos, né? Então, uma hora, pelo que ela fala, parece que os acontecimentos estão rolando em tempo real, né? Só que pela reação da Shoko, não parece que é em tempo real em alguns momentos. Em outros momentos parece que sim. Pra mim não ficou claro se ela ficou as 12 horas inteiras vivenciando cada momento junto com a Saori e com os cavaleiros, né? Ou se ela simplesmente, no final das contas, é que ela sentiu tudo. Pra mim não ficou claro, porque a direção não consegue estabelecer a passagem de tempo ali direito. Você vê que onde elas estão tá o tempo todo escuro. Não amanheceu, não tá dentro, tá tudo escuro o tempo todo, né? E aí você não sabe se ela tá em uma hora do nada dá umas aceleradas e para. Uma hora ela tem uma visão do passado por sei lá por qual motivo, só porque por conveniência de roteiro eles queriam mostrar aquela que nunca tinha sido animada na série, mas já tinha aparecido bem mais bem feita no Pachinko, né? Aquela sequência toda do Aiolo, Saga, inclusive se você comparar a cena, você vê a diferença gritante. Ela é bem mais bem feita no Pachinko, aparece inclusive o Saga matando o mestre em Star Hill também no Pachinko, né? E a diferença é que eles colocaram basicamente, eles pegaram a mesma storyboard que fizeram daquele do Pachinko, eles pegaram e jogaram no episódio, só que o mestre ficou bem mais mal feito ali, o design do mestre ficou horrível. E parece que ficou sem pescoço, tem uma hora que ele aparece sem pescoço praticamente. E colocaram o fantasminha da Shoko na cena, né? Aí ela fica um tempo, a cena fica bem. Eles gastam um tempo nessa cena, que eu fiquei impressionado, eles gastaram um tempo nessa cena, e de repente a cena fica cortada, e aí ela fica vendo os flashes das coisas acontecendo num ritmo louco, e de repente para de novo, aí ela vê o Saga batendo no Seiya, né? Aquela coisa toda. Ou seja, não ficou claro pra mim o que aconteceu naquela cena. Se a Shoko tava acompanhando tudo em tempo real, o que seria ridículo, porque senão as Sentias estão passando 12 horas segurando a Shoko, enquanto os fantasmas estavam ali, né? Que não era essa a função, né? Ou se ela, por algum motivo louco, ficou revivendo cenas aleatórias, sabe? Que não tinha nada a ver. Então, assim, não achei bom, ao contrário de vocês que
não se incomodarem e tal, eu me incomodo com essa montagem dessa cena toda, sabe? Não sei, eu achei até interessante a ideia de querer trazer a Shoko, a visão da Shoko sobre as coisas, né? Mas não ficou bem montado como eu gostaria que ficasse. Pra mim ficou um pouco confuso os acontecimentos ali, sabe? Mas depois, assim, eu esperava aquilo mesmo, sabe? Das 12K e tal, ser um flash só, a gente até tinha comentado isso, que tinha tudo pra ser isso, porque não mandam pra fazer as 12K todinha. Então, não entendi de fato eles terem gastado tempo nessa hora. Parece que eles fizeram acelerado tudo até aí. Então, de agora eles aceleraram e fazem outro. Foi desacelerada mesmo, assim. Eles gastaram tempo que achavam que deveria ir em alguma coisa, né, na parte do Saga, Aiolos, Shion e tal, e aceleraram onde o mangá, né? E aí teve aquela coisa toda, enfim, a questão toda de adaptação entre anime e mangá. Isso eu até já comentei antes, isso vai me incomodar sempre, a mesma coisa que pra Isa e pra outras pessoas incomodam a história do traço, não ser adotado do mangá. Pra mim sempre vai me incomodar. Se for pra usar o traço do anime, devia ter sido fiel à história, devia ter sido feito um esforço imenso, mas devia ter sido feito um esforço para que se adaptasse a história ao ritmo do anime, né? Tanto é que eu tava até lendo na entrevista lá, não lembro agora qual das entrevistas foi, porque rolaram várias entrevistas aí, mas eu lembro que acho que foi a própria roteirista da série chegou aliás, a Timaki mesmo, ela chegou a pensar em não mostrar a Mayuri com a armadura no começo da série, né? E se tivesse feito isso num anime, por exemplo, já justificaria, porque tem um Shiva de pavão na história, né? Esperaria-se ele morrer pra depois ela pegar a armadura e retomar e tomar a forma que ela usa, né? Mas, enfim, não vou tentar agora dar uma solução pro roteiro como se encaixaria no anime, que a gente perderia muito, né? Quem sabe seria um exercício legal para um outro momento. Mas ela voltando à questão do ritmo da história, né? Nessa questão de desacelerar e tal, eles tomaram essas liberdades, né? E o anime ficou meio estranho, essa questão de adaptar pegar o visual do anime, né? Ao mesmo tempo eles também não estão sendo 100% fiéis ao ritmo do mangá, isso ficou bem claro pelo final, né, da história, pra esse última metade do episódio que eu mencionei, né? Então você já vai virar uma coisa diferente, de um jeito ou de outro, né? Então, isso me incomoda, isso ainda me incomoda, essa questão do roteiro, ainda me incomoda essa parte de essa dicotomia entre anime, mangá e o que deveria ser fiel ao anime antigo, o que deveria ser fiel ao mangá atual. Pra mim ainda tá muito confuso isso aí, acho que eles não estão conseguindo lidar tão bem quanto eu esperava com isso aí, entendeu? Que mais? Mas a melhor cena do episódio, a pior cena eu já falei qual era, né? Eu achei ruim essa parte toda do selo da Saori, como a Adanda bem mencionou, e tá, achei ridículo a massa atravessando ela, nada a ver aquilo ali. Não precisava, pra mim bastava ter cortado naquela hora que a Kyoko fica emanando um cosmo pra cima dela antes de disparar a maçã. Pra mim tava suficiente ali, parava ali, pronto, era a radiação da deusa, pronto, a radiação afetou a Saori, ela ficou envenenada e caiu no chão, pronto. Ela tava fraca, a Saori tinha acabado de levar flechada, tinha esperado, então ela caiu, não precisava daquela cena da maçã, não precisava. Ficou realmente, como a Madana falou, parecendo que eles podiam ter ganhado a guerra naquele momento, ele matado logo a Saori ali, o Milo não tinha prestado pra nada, a Shoko não prestou pra nada. Não ia fazer nada e eu não tenho que voltar explicando. Ninguém nem se atravessou. Olha, pessoal, aconteceu um acidente. Créditos finais. Ninguém nem se atravessou no caminho da... Então, assim, foi ruim, aquela parte foi muito ruim pra mim estragou a experiência do episódio todo, foi aquela cena necessária. Então, assim, pra mim foi o que fez ele ser só um pouquinho melhor mesmo, foi porque essa cena existiu. Porque se essa cena tivesse sido feita de outra maneira, talvez o episódio tivesse sido até igual ao anterior, até melhor, muito melhor que o anterior, muito melhor. Mas a melhor cena pra mim, eu não sei, eu acho que eu acho que eu gostei dessa cena com a Kyoko no começo. Quando ela chega, achei bem bonita e tal, eu achei que
tinha o timing certo, sabe? Que a animação falhou em alguns momentos, mas no bem bonita, sabe? Uhum. Eu gostei daquela cena do encontro das irmãs, assim, achei bonita, assim, eu gostei. Porque as outras todas tinham algum probleminha pra mim, sabe? Tinha erro de continuidade. Até na Batalha das 12 Casas eles pintaram errado os olhos do Yoga, parecia que ele tinha uma venda. É verdade. Que não tem nada a ver, sabe? Teve outras coisinhas assim, outros detalhezinhos que não tem nada a ver. Mas. Enfim, acho que pra mim foi isso. A melhor cena foi esse encontro das irmãs, né? E a pior cena foi essa da Mas atravessando a Saori e ela caindo lá, que não tem nada a ver. No geral é isso. Isa, melhor e pior cena e por quê? Isa? Isa? Voltei. Então, melhor e pior cena pra ti e por quê? Cara, eu acho que a pior cena foram todas que vocês já falaram. E melhor cena eu acho que pra mim foi a... Pode soar meio mórbido que eu vou falar, mas o suicídio do Saga. Ficou bonito. Porque... Não foi feio. Porque eu tava com medo deles fazerem igual do anime, que foi horrível. Porque foi bem censurado e tal. Mas eu gostei porque foi igual do mangá, foi igual o Sentia Show, teve o diálogo com a Saori, que eu acho importante, porque faz um paralelo com a situação dele na saga de Hades, e eu acho esse primeiro... no clássico, esse foi o primeiro dele com a Saori, depois de ela crescida. Então, pra mim foi a melhor cena porque foi como deveria ter sido, apesar de ter também sido corrida, como quase tudo. O ritmo aí tá bem... No mangá também, né? Ele é bem rapidão, assim. Já vamos passar de novo, pessoal, com as notas pro episódio, e aí a gente confere as perguntas e comentários do pessoal no chat. Já vai daí, Isa. Que nota tu dá pro episódio? Qual foi a última nota que eu dei? Ih, minha filha, eu não sei nem que eu como. Eu acho que foi 3, foi bem... Foi bem... derrubou mesmo. Foi bem ruim. Tá, eu vou dar 3 de novo. Quando eu der 0 aí que é pra se preocupar. Então tá. Eu já tô preocupada desde agora, na verdade, né? Eu recebendo uma nota 3 ficaria mal. Mas enfim. Aline. Nota, deixa eu ver, 8. 8. Alan. Eu acho que eu dou... Acho que eu dou um 7,5. Nossa, muito bonzinho. Nota quebrada também é interessante. Não, porque como eu falei, pra mim é só um pouquinho melhor que a episódio anterior, não lembro se... Mas acho que foi um 6 ou um 7 que tu deu no outro também. Mas eu acho que esse pra mim foi só um pouquinho melhor, assim, sabe? Eu acho que... teve esses defeitinhos e tal, mas a cena final da Saori, pra mim, foi o fim da picada ali. Depende do padrão, né? Porque é que na verdade eu tô levando em consideração o Saga, o Milo, o Oyora e o Mu. Bem bonitinhos, então, né? Melhorou um pouquinho, dar uma elevada no capítulo. Danda, nota para o episódio? Só porque tem lá os douradinhos. Eu vou dar um 7. Olha aí, ó. Passou, Diana. Dandinha é parecida comigo, né? Dandinha é fantástico, é fantástico. A minha nota, pessoal... Não faltou ninguém, né? Todo mundo já falou a sua nota. Foi, Sim. Bom, vocês sabem que eu sou bem boazinha, né? Então a minha nota hoje, eu dei... Se eu não me engano, eu dei 8 no outro episódio, eu dei 9.
Não me lembro, mas eu acho que foi 9 porque o outro foi... Não, acho que foi 8, porque o 5 eu tinha dado 9, o 6 eu acho que eu dei 8, e acho que nesse... Cara, eu vou dar um 9 de novo, cara. Vou dar 9 choros do Saga nesse episódio, tá? 9 suicídios. 9 suicídios, Meu Deus. Tá. 9 sagas caindo no colinho da Saori. Não. Achei bonitinho. Gostei. Vamos dar uma passada já nos comentários do pessoal, gente. Tem bastante gente assistindo a gente hoje. Assistindo não, né? Porque estão basicamente vendo seus próprios comentários na tela. Mas tem bastante gente ouvindo a gente hoje, tá? O Felipe, o Adriano, o Renan, Miguel, o chefe tá por aí também, o Pedro Lima, tá pairando aí. O Ray Cofola, o Arquimedes. Nossa, muita gente. Vamos dar uma olhada aqui. O Ray falou que esse episódio foi o melhorzinho, tirando justamente a cena do Saga, que foi a pior parte da história, pra ele, né? O Felipe comentou que as Sentias nesse episódio foram muito deixadas de lado, tanto que quando cortava pra elas a animação decaía grotescamente. Pra falar bem a verdade, isso eu não reparei muito bem. Eu reparei que tava tudo meio cagado na parte delas. Mas os cortes de cena eu não reparei tanto. Não sei se vocês repararam alguma coisa assim muito... No início, sim, depois quando chega a parte da Kyoko e da Shoko já melhora consideravelmente. Vamos ver aqui. O Evandro Souza comentou assim: a melhor animação, Sente achou, né? Seria melhor se colocassem no lugar da produção Netflix Show. Ele comentou, Netflix lixo, ele quis dizer, né? Eu não sei se seria melhor, cara, porque é aquilo que eu comentei um pouco no começo, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que quanto mais diversidade de materiais a gente tiver, justamente porque tem pessoas que não gostam, por exemplo, de Sente achou, quanto mais diversidade tem, melhor, porque a obra é vista de várias formas e continua existindo pra gente, né? Não sei se é a impressão que vocês têm, mas é um pouco o que eu fico pensando. É mais interessante, talvez, que a gente tenha obras diversificadas para que, enfim, não se perca e tal. Vamos ver o que mais. O Pedro Lima comentou: o último grande produto de animação de CDZ feito pela Toei foi A Lenda do Santuário. A Aline adora Lenda do Santuário. Devo dizer que concordo com ela, que eu acho bom, cara. Eu vejo a Square Enix, né? Eu nem preciso dizer que eu também amo Final Fantasy, né? Então, gosto. Enfim. Não do eu acho que eu e a Danda... enredo. Eu e a Danda a gente não gosta tanto, mas o design eu acho mais bonito que o clássico. O Saga, pra mim, é o mais bonito da versão dele, é a do Lenda do Santuário. Embora mais louco também, né? Aí a gente já vai discordar, porque eu acho o Saga mais bonito é o da Shimaki mesmo, do mangá. Mas, né, eu gosto do filme também. Não sei se chega a ser a melhor produção da Toei, eu não tenho nenhum gabarito pra falar sobre isso, mas, tipo, é um negócio legal, eu curti, assim, não me incomodou quando eu assisti. Vamos ver aqui. O Breno comentou que pelo baixo orçamento, o anime de Sente achou ter sido bom. Em compensação, o Pedro Tenório comentou que o baixo investimento não justifica o roteiro inferior quando comparado ao mangá. Eu acho que vocês comentaram um pouco sobre isso, né? Sobre a direção, enfim. Uma direção boa, ela faz milagre. E eu vejo que essa direção, ela tropeça em muita coisa. Essa direção, ela toma umas decisões, ela faz umas coisas que às vezes eu acho que eles estão investindo dinheiro com uma coisa que podia estar fazendo outra, entendeu? Mas assim, a gente fala em um orçamento baixo, mas não sabe exatamente o que é. O fato de serem 10 episódios, né?
Isso reflete o fato de também ter a ver com orçamento, sabe? Se eles pensarem, tenho tanto dinheiro, vou conseguir fazer 10 episódios num nível bom. Ou seja, supõe-se que, independente do orçamento que eles têm, alguém, né, chegou à conclusão de que dá pra fazer 10 episódios bem feitos com esse dinheiro que tinha. Não era desculpa pra sair fazendo qualquer coisa, entendeu? Então, assim, o orçamento baixo não é justificativo pra pensar que pode ser assim ou assado, entendeu? A gente não sabe exatamente quanto foi o orçamento pra saber o quanto foi baixo também. Né? Então, assim, eu não sei. Qual o parâmetro de o que é um orçamento alto e um orçamento baixo em termos de animação? Pois eu não sei, por exemplo. Não faço nem ideia. Então... Isso ninguém revela, ninguém nunca sabe. Então... O Samuel Martins comentou justamente isso. Já vi muita produção baixo orçamento operar milagre, pra mim não tem desculpa. Então, é um pouco aquilo que eu comentei. A gente não pode ser cego pro que tá ruim, né, pessoal? Porque senão a gente vai ficar a vida inteira engolindo sapo, tentando salvar as coisas e aceitando, né, meio que tudo seja com uma qualidade não tão legal. Não que seja horroroso, como a gente já discutiu várias vezes, né? Não é a pior coisa de Saint Seiya, por exemplo. Eu vi, inclusive, em algum lugar por aqui... Desculpa, Isa, pode falar. Não é a Isa. Era tu. Era eu, mas já acabou a fala, se calhar fui eu que cortei você. Não, pode falar. Nossa, eu jurei que era a Isa. Acho que deu uma travada no meu áudio aqui, eu achei que era a Isa que tava falando. Não, eu acho que o problema disso do orçamento, ele pode não ser justificativa para o roteiro. Em termos de animação e de desenho, tudo a ver, né? Ou você pega alguém que é realmente muito apaixonado pelo que está fazendo e trabalha mais por paixão do que por dinheiro. A verdade é que todo mundo está a trabalhar por dinheiro, né? Por paixão ninguém trabalha, certo? Pelo menos quando é para os outros. Quando a pessoa se vê trabalhando para uma grande empresa, né? E vê que não recebe o quanto deveria, não é? Para o trabalho que tem, porque isso dá fácil fazer, mas não, aquilo dá um trabalho enorme, né? E depois não é só isso. Quando você monta uma equipe, hoje em dia é o que eu converso com meu irmão muito. Quando você vai para uma entrevista de emprego, a primeira coisa que eles falam muito é de trabalho de equipe, você tem que se dar bem com todos e tal. E no final não é isso que acontece. Tá? Você entra e as pessoas têm divergências, e é divergência às vezes até na própria competência. No dia, eles pegam gente da nova geração que faz aqueles desenhos que são mais deformados, vamos dizer assim. Eles não têm tanto rigor, não necessitam ter rigor nos traços, na forma. E junta com o pessoal old school, que é aquele que se preocupa com anatomia, com formas, com tudo, na mesma equipe. Então, muitas vezes está aí com uma equipe que é totalmente com harmonia para trabalhar, e de fato pode acontecer isso também na parte do roteiro. O diretor quer aquilo, mas o cara fica lá, tá aqui uma coisa legal para pôr no anime, tá aqui no mangá, e o cara chega outro e fala assim, não, é que isso não é importante, o que é importante mesmo é isso, vamos cortar, vamos fazer. E aí surge uma divergência desgraçada no meio da equipe de trabalho, e sai isso que saiu. Os desfocos, uma hora tá bom, outra hora tá horrível, outra hora fica uma coisa que ninguém sabe identificar, traço que imita o do outro, mas depois não consegue identidade. Então, o que eu acho que a Toei peca muito hoje em dia é que eu acho que eles não devem ter uma equipe coesa. Então, eles juntam muito pessoal que tem as suas ideias e que tem a sua forma de trabalho e fala, o trabalho tá aí, faça. Não aí não tem condições mesmo. O estúdio que tá trabalhando com essa claramente
Então, assim, tem pessoas. O Gonzo é cheio de gente nova, tem muito animador, né? E os veteranos que estão tentando conduzir eles estão tentando até explicar para os novos como é que funciona, como é que isso deve ser animado, que o foco mais é esse, que tem que ser feito assim, entendeu? Então, tá tendo esse. Não digo tendo um trabalho a mais de trazer esses animadores para o costume de como é fazer Saint Seiya, entendeu? É como se fosse dois jeitos de fazer anime que estão ali trabalhando juntos, entendeu? Não sei se as pessoas acham que isso é uma mais-valia, né? Que isso não dá certo. Então não tem a ver com o orçamento, mas também com o modo de trabalho de equipe. Então, com certeza. Trabalhar numa equipe que não se coordena é a pior coisa que poderia acontecer, né? É muito. Para o trabalhador, né? Seja ele qual for, seja ele quem for, como para a pessoa que está chefiando aquilo. Então, não estiver por dentro, muito por dentro, trabalhando, ele não consegue sequer organizar as pessoas que estão lá. Que hoje em dia peca-se muito também por pessoas que não estão por dentro do tema para fazer, porque hoje em dia está com essa coisa de ter que ter um trabalho, né? Pequenos ou que for, você agarra qualquer trabalho que te dão. Tempo de pesquisa, você não tem tempo de nada porque você tem um prazo para trabalhar. Tudo isso são fatores muito importantes para que saia uma coisa que agrade ou não o público, principalmente porque você está lidando com inúmeros tipos de pessoas. Você vê dentro dos fãs de Cavaleiros, tem aqueles que não gostam de uma das obras, ou só gostam de uma das obras e depois para denegrir aquela obra. Se você der um motivozinho, então não é o orçamento só que faz isso, como disseram. A pessoa, o que acontece? Há orçamentos que são pequenos, mas há equipes que trabalham bem. Pegam pessoas que têm o mesmo traço, o mesmo estilo, a mesma forma de pensar, o mesmo método de trabalho, e aquilo desliza, pode ter o orçamento que for, aquilo vai sair. Então tem muita coisa que conta e que a Toei tem culpa, tá? O próprio estúdio que está a trabalhar com isso tem culpa. Eu não sei por que culpam a autora do mangá, porque isso não tem nada a ver com a autora. O cortarem, o cortar, fazer o desenho não sair igual, ela não tem nada a ver com isso. É como o cara que fez um filme que é feito de guerra e paz, a culpa é do Tolstói. Sim. Não é? Exatamente. Desculpa se eu cortei você. Não, imagina. Pode até ir, porque eu tenho um anime que eu tô começando a ver também, até por indicação, que é The Rise of Shield Hero. É bem legal, é tipo... É a história de um carinha que ele é um nerd, só que ele acaba sendo convocado lá no mundo de RPG e tal, e eles viram heróis, o estudo e tudo. Só que acontece coisas, né? E esse anime ele é muito bem feito. Daí quando eu tava vendo depois os trailers, não sei o que, Gonzo, daí, tipo... Só que aí depois eu fui vendo que tinha várias, assim. Daí eu entendi que naquele anime específico, né, não é só Gonzo, são várias empresas trabalhando, estúdios, né? Trabalhando dentro daquele anime. Daí, tipo, claro... Que nem você te achou. Que nem você te achou também. Sim, tem muitos estúdios pequenos pegando trechos da animação. Então... Mas a diferença é gritante, assim, tipo, eu fiquei... meu Deus, eu queria só um mínimo do que é... Pelo menos ali, porque é um anime bem feito, assim, em termos de gráficos, de movimentação, de traço, de, né? Não leio, nunca li a novel, né? É uma nova mangá, enfim. Mas é um anime, até tá lançando na Crunchyroll, ele tem 13 episódios recém, mas, assim, comparativamente falando, né? Tipo, é uma diferença considerável, assim. Em termos, né, não só de, né, mas é movimentação, efeitos visuais, enfim, várias coisas que tu vai reparando, assim, que tem um cuidado, assim,
melhor. Não sei como é que é o orçamento, de onde é que veio, por que veio, né? Até porque é uma novel, não é nem uma coisa tão popular assim. Né? Eu fico questionando algumas coisas. Sei lá, às vezes me passa a impressão que realmente de repente, a equipe que a Toei meio que chama, não sei, mas é diferente. Então. Agora silêncio que o chefe chegou. Boa. Que moral, hein? O chefe chegou pra botar moral na casa, pra botar ordem. Silêncio. Eu cheguei e não tô entendendo nada que estão falando, né? Isso é louco. Nós estamos comentando sobre os comentários das pessoas que estão comentando. Entendeu? Entendi. E estão falando sobre... aí da animação, pá. Exatamente. Uma energia mais baixa. Aproveitando, chefe. O que o senhor. Chefe, o quê? O que o senhor achou sobre o episódio 7 de Sente Achou? Eu achei decepcionante igual o mangá, a história. Mas a animação, depois que eu descobri que é baixo orçamento, experimental e as pessoas sofrem fazendo, eu nunca mais vou reclamar. Óbvio. Por isso que eu fiz essa pergunta pra vocês, porque eu tinha a impressão de que algumas pessoas achavam, tipo, eu tô reclamando, mas aí eu vi o motivo de eu... Tá, agora eu entendi. Eu não vou... Porque assim, e até a mesma parte criativa, que eu acho, da coisa de ser corrida e tal, eu começo a pensar que de repente as pessoas que estão fazendo não são muito experientes em escrever uma adaptação. Não que eu esteja gostando, eu até tô gostando da adaptação, dos elementos que estão trazendo do mangá e botando no anime. Mas o ritmo não tá muito bom. Tá muito rápido às vezes. Teve um episódio que eles acertaram direitinho. É até interessante, talvez aquele diretor tenha sabido muito bem como é que fazer. Mas no geral eu tô achando que daria pra fazer bem mais tranquilinho. E talvez possa ser isso, tipo, com pouco dinheiro você acaba contratando alguém que de repente é mais inexperiente, sabe? Não sei, não consegue fazer uma adaptação num ritmo que eu acho mais adequado. O próprio ritmo do clássico eu acho um ritmo bom, bacana, assim, sabe? E eu acho que pode estar nesse pacote, tá ligado? Então, sei lá, depois que eu fiquei sabendo que eles sofrem e recebem muito pouco, a animação mesmo pra mim é um milagre. Então se é baixo orçamento assim, pra mim é um milagre que tá saindo assim, com essa brilho da armadura de ouro. Tem muito quadro bonito demais em Sente Achou. Então na verdade eu vou reavaliar as minhas perspectivas. Muito que bem. E a sua nota para o episódio? Ixi Maria, Itmalia. Ah, eu não sei, eu não sei, vou dar 6,5. 6,5 passa, hein? Considerando que a nossa média é 5. Se for 5, passa. 6,5. Porque acho que teve outros episódios de 7 e tal. Eu acho que esse episódio tá mais abaixo dos outros. De todos, assim, que eu vi. E a cena que tu mais gostou e a que tu menos gostou? É isso, né, mano? Nossa, a cena que eu mais gostei. Putz, você sempre pegou de calça curta aqui, hein, gente? É assim mesmo que tem que ser. Pô, segunda-feira faz 15 dias que eu vi o episódio, gente. Nem lembro mais. É isso aí, é isso aí. Entrou, tem que cumprir o protocolo. Qual a cena que eu... Nossa, eu nem lembro das cenas do episódio. Cara, eu vou entrar na Tizen pra ver os screenshots aqui e já te falo. Eu tenho só uma coisinha pra observar aqui enquanto ele... Vai falando aí, vai falando. Ai, meu Deus. Agora eu vou falar daquela cena do Saga na frente do grande mestre com a Ioros. Do podcast que eu mandei aí pra vocês verem. Acabei de ver. Eu vi. Igual. Igual, tá igual mesmo. Eu acho que eles tiraram dessa coisa. Eu lembrei na hora que eu tava vendo, eu falei assim, peraí que eu já vi essa cena tal e qual com esses traços e tudo mais. Tem aqui é bem igual mesmo. Deixa eu ver aqui. Só que no Instagram da Tizen, gente, o Alan faz um catadão bom. Isso aí. Deixa eu só comentar mais uma coisa aqui. Aqui, ó. O Renan comentou o seguinte, que o Milo, velocidade da luz pra quê? Ele tava posicionado como protetor adiante dela. Pois é. O negócio da maçã, né? Passando pela saúde. O Miguel Augusto comentou o seguinte: pegaram todos os desenhistas do Japão pra fazer o último episódio de One Piece.
Todas as produções devem ter sofrido. Pois é, eu já vi outras pessoas comentando sobre isso, porque o One Piece é da Toei também, né? Todos do mundo, mas... E aí, né, é complicado. Com certeza os caras têm um foco que não é Sensei, com certeza. Ah, sim. A minha cena preferida foi a Shoko Gasparzinho. Na hora que o Saga tá lutando com o Seiya. É tipo assim, eu não entendo o que aquilo quer significar. Tem umas teorias que eu botei no vídeo. Mas a cena ela é muito bonita, tipo, saca? Mas assim, dentro da história é uma loucura inacreditável. Mas enquanto cena eu achei aquela cena bem bonitinha. Sabe, que ela fala uma coisa lá do... Eles falam juntos, né? Eu acho muito interessante, parece um musical até. Eu achei legal essa cena. Não entendo como é que ela funciona, tipo assim... Como que é isso que tá acontecendo, mas eu, enquanto cena, achei legal. E a que tu menos gostou? A que eu menos gostei... a que eu menos gostei é o... Não fala do Miro. Não, o Miro é sempre lindo, sempre defendi. A cena que eu menos gostei, na verdade, é a forma como o anime faz as 12 casas, né? Um quadro pra cada batalha e foi isso. Isso eu achei, porra, sério? Fiquei decepcionadíssimo com isso. Mas é igual o mangá, né? Então, assim, a gente fica decepcionado com a Shimaki primeiro, e aí depois o anime toma por... Sabe o que tu faz? Tu pega o teu Blu-rayzinho, bota lá e assiste. Sei lá, não tem Blu-ray da saga clássica? Pega, põe, assista, vai estar lá. Tá lá bem igualzinho. É que eu queria saber como é que foi do ponto de vista de Sentia Show, saca? O clássico eu já sei como é que é. O legal do Sentia Show era tipo assim: a Guerra Galáctica é assim de quem tava vendo, de quem tava por fora. Como é que será que foi as 12 casas de quem, né? A Saori e tal, essa cara. Não tem. Claro. Só um flashback bem rapidinho. Também não gostei do Saga morrendo lá daquele. Não fala lá do Saga também. Tá proibido. Tá bom. Ó, o pessoal deu algumas notas também no chat. O Evandro deu 11. O Samuel Martins deu 4 e o Reiko Fola deu 6,625. Fábio Cabral deu 6,5. The Number of the Beast. Nossa, aí sim. O Naldinho Gamer X colocou: a única coisa que ainda decepciona são as animações de luta. É como se todo mundo evitasse lutar. A gente já debateu 1 milhão de vezes, né, sobre isso. Em termos de animação, cara, tirando as lutas, eu tenho dito isso faz tempo. Todo o resto pra mim é bem aceitável, assim, sabe? E como eles estão fazendo a base da escravidão, eu realmente fico até impressionado às vezes. Agora a luta realmente é triste. O Paulo Ricardo fez um comentário ótimo aqui. Paulo Ricardo Luick. Eu gostei do Xion porque ele fala na cara do Saga que ele não o escolheu como grande mestre porque sabia que tinha algo ruim dentro dele. Bem ariano mesmo. Adorei esse comentário. Muito bom. Não, mas foi. Se o Saga não tivesse ido pedir satisfação pro Xion, tinha ficado tudo daquele jeito. Assim, não tinha dado nenhuma treta. Porque o Saga foi lá, né? No Star Rio, não tá. Aí pronto, mas também o Saga tava meio que pensando em matar ele de um jeito ou de outro, né? É verdade. Ele ia dar uma desculpa qualquer e falaria a mesma coisa. Então tá, né, minha gente? Acho que debatemos bastante sobre o episódio, sobre as tretas que aconteceram aí ao longo da semana. Não treta, né? Mas as explicações, enfim, que a Shimaki nos deu, né? Se sentiu na obrigação de nos dar. Talvez não devesse, né? Como o Alan comentou. Mas era isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante longa a nossa discussão hoje, né? A gente tem bastante gente na casa, ainda bem. E fiquem à vontade. Deixa eu perguntar mais uma coisa, então. Só mais uma coisa. Vocês estão com alguma expectativa pro próximo episódio? Não. Nunca, né? Agora já foi, já foi embora. Nunca estou. Porque agora parece que é uma coisa nova. Parte da história que eu nem gosto tanto do mangá, então agora eu só vou curtir o que vier. Então, olha, eu acho que eu tô influenciando para o mal as pessoas, porque cada vez que o Alan pergunta isso, eu me sinto culpada de dizer que eu não tenho expectativa nenhuma. Mas vocês não esperam nem ver uma coisa boa, assim? Vocês estão
Vocês assim, Nada. vocês querem ver uma coisa boa? Vocês estão com. Ah, não, eu acho Não que tem assim um sempre desejo tem. Nada de mesmo. você? Eu acho que sempre Então, tem coisa então boa. Tem uma Acho que expectativa de tem. melhorar. Eu não tenho não, gente. Acho que daqui pra frente. Eu não me lembro Agora- exatamente o que acontece no mangá Saga nesse volta, ponto da é isso que história. acontece. Mas na Tá, verdade o que eu gosto, o que eu gostaria mesmo, sabe o que eu gostaria, mas eu acho que não vai ser bom? Então eu não vou ter Melhorasse. expectativa quanto a isso. Não é nem isso. Eu gostaria que a Mi finalmente desabrochasse, sabe? Porque eu não sei se vai ser exatamente no próximo episódio, talvez ainda passe um pouco, mas eu gostaria que... Porque ela tem uma luta em seguida na história, no mangá. Então eu gostaria que, pelo menos na luta dela, ela fosse a protagonista da própria história, sabe? Mas eu não teoricamente- conto com isso, entendeu? Eu não conto com isso porque teoricamente. ela foi bem rebaixada no anime, então eu acho que não vai acontecer. Mas é o que eu gostaria que acontecesse, mas eu não tô contando com isso. Teoricamente, o próximo episódio era pra ter esse momento dela, né? Mas como o episódio já tem no título o Aiolia, né? Assim, eu acho que o destaque vai ser outro, né? No episódio. Com certeza. É por isso que eu não... Até no mangá mesmo, né? A gente vê que essa parte é toda meio dos Cavaleiros de Ouro e tal. Agora Então, começa- tipo, eu não sei se exatamente no próximo episódio, mas talvez nos outros. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver, porque a coitadinha ela foi bem escanteada, né? E a Erda, né, que não... Então, talvez, eu não sei se é uma idiotice que eu vou falar, mas talvez nessas inserções aí dos Cavaleiros de Ouro a gente veja alguma coisa sobre isso. Se será ou não, a gente vai saber na semana que vem, nas próximas. Daqui a alguns dias, né? Tá chegando. Pois é. Exatamente. Bueno, Bueno. terminamos. Alguém tem algum comentário a mais para fazer? Todo mundo está tranquilo com as suas considerações? Eu acho que estamos, né? Muito Sim. que bem. Se eu lembrar, a gente abre a live de novo. É isso aí. Porque foi um impacto, né? Essa semana a gente já teria um episódio pra discutir, mas eu acho que essa declaração da Shiori deixou a gente meio Ficou balançado um de um pouco. jeito ou de outro. Falou Exatamente. Agora começa toda essa história do reino da Ares. Eu não acho muito empolgante. Eu gosto quando as meninas vão pra Artemis. Aquilo eu acho muito da hora. Isso eu quero ver no anime. Isso vai ser bem legal. Tem uma coisa Mas que a acho gente não provavelmente vai ser em outra comentou, temporada. que eu achei legal, que foi a música nova de encerramento. Ah, verdade, cara! Na verdade, essa música, ela é tema da Ares, né? Na verdade, é um tema dela. Então, não sei se É vai um ser. image, é um Mas image ela vai song, né? ficar Uma pra imagem. sempre? Ela vai ficar, tipo, ending agora? Ou ela foi só Não especial? sei, ninguém sabe. Eu sei que Eu acho que não Ninguém vai ficar sabe, pra mas- sempre não, hein? Acho que não. o iCat também mudou a musiquinha Mudou também. adorei a musiquinha do Verdade, iCat, mudou a aliás. musiquinha do iCat. Talvez seja a música até o final, né? Não sei se eles queriam Mas dar uma ficou bem agitada, né? Ficou bem... Eu não acho que a música combinou muito com o encerramento, não. Se tivesse mudado Não, tudo. ficou né? mesmo. Não, Então, tem uma vibe meio Evanescence, sabe? Uma coisa meio new metal. Darkzera total. Achei engraçado. É. A música é boa, mas o Alan tem razão, não combina muito com Pois É que fica mostrando as imagens super fofinhas e o exato. bagulho dark, né? Dark, né? Deveria Isso. ter mudado as imagens também, né? Podia ser estático, a gente já aceitou, né? Mas podia pois é. mudar. Pô, melhor o Meet He-Man estático do que o animado e qualquer um. Ai, gente. Então tá. Uma boa noite pra todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa Fiquem noite, bem. galera. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Vai ser tão estranho não fazer a live, gente. Não precisa me preocupar com nada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou jantar agora. Tchau. Eu também, nossa, como fome.